Olá gente, eu sou o professor Caides Braga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ligações covalentes. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu quero te convidar para se inscrever no canal, para acionar o sininho e para deixar os seus comentários aí no nosso vídeo para que o canal possa crescer. Como eu falei anteriormente, o nosso tema hoje é ligação covalente. O que é uma ligação covalente? A ligação covalente é uma ligação química que acontece com o compartilhamento de elétrons. Nós vamos ter átomos que pertencem às famílias 14, 15, 16 e 17, que são elementos que têm tendência em receber elétrons. Sobre uma ligação covalente, eu quero mostrar a você o seguinte resumo. Nós podemos dizer que uma ligação covalente ela é uma ligação que ocorre entre ametais. Quem são os ametais? São os elementos que estão nas famílias 14, 15, 16 e 17. Claro que os ametais, na tabela periódica, não são apenas estes, mas estes são os principais elementos que irão formar as ligações covalentes. Um outro detalhe sobre as ligações covalentes é que elas ocorrem com o compartilhamento de elétrons. Nós vamos ter elementos químicos que vão compartilhar elétrons entre si, formando as ligações covalentes, que podem ser simples, que podem ser duplas ou que podem ser triplas. Algo que é importante você lembrar para poder realizar uma ligação covalente é a distribuição dos elétrons na camada de valência. O que é isso, professor Caides? A camada de valência é a última camada de um elemento químico, de um átomo. E essa camada de valência ela vai ter uma certa quantidade de elétrons. Na família 14, por exemplo, nós vamos ter 4 elétrons desemparelhados. Esses elétrons que estão sozinhos, na parte de cima, de baixo, à direita, à esquerda, são chamados de elétrons desemparelhados. E são com esses elétrons desemparelhados que cada elemento químico vai realizar a ligação covalente. Na família 15, nós vamos ter o primeiro elemento da família 15, que é o nitrogênio. Ele vai apresentar um par de elétron emparelhado e 3 elétrons desemparelhados. Portanto, a família 15 fará 3 ligações covalentes. Na família 16, o oxigênio é o primeiro elemento e nós vamos ter 2 pares de elétrons emparelhados e 2 elétrons desemparelhados. Desta forma, a família 16 fará 2 ligações covalentes. Na família 17, nós vamos ter 1 elétron desemparelhado e 3 pares de elétrons emparelhados. Assim, um elemento da família 17 poderá realizar uma ligação covalente. Relembre comigo que em cada família nós vamos ter uma certa quantidade de ligações covalentes que o elemento poderá fazer. Na família 14, 4 ligações covalentes. Na família 15, 3 ligações covalentes. Na família 16, 2 ligações covalentes. E na família 17, apenas uma ligação covalente comum. Vejamos a formação do hidrogênio. O hidrogênio é um elemento que apresenta um elétron por ter número atômico igual a 1. Então, a sua distribuição eletrônica demonstra que ele vai ter um S1, tem um elétron na sua camada de valência e será representado da seguinte maneira. Temos o hidrogênio com uma bolinha, cada bolinha dessa representa um elétron. O hidrogênio, eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe. O hidrogênio ele é um elemento químico que tem uma particularidade. Nós sabemos que existe uma regra chamada regra do octeto, que todos os elementos químicos eles tendem a formar ligações químicas para adquirir estabilidade com 8 elétrons na sua última camada. O hidrogênio não. O hidrogênio ele vai adquirir essa estabilidade com apenas 2 elétrons, ficando semelhante ao gás hélio, que é um gás nobre. Então, o hidrogênio ele apresenta um elétron, nós vamos ter 2 átomos de hidrogênio compartilhando 2 elétrons.
Na hora que esses elétrons estão sendo compartilhados, nós passamos a contar os elétrons simultaneamente para os dois átomos de hidrogênio. Então, esse par de elétrons pertence agora aos dois hidrogênios. Para o hidrogênio que está do lado esquerdo, 2 elétrons. Para o hidrogênio que está do lado direito, também 2 elétrons. Nós podemos representar essas estruturas covalentes de 3 maneiras. A primeira é mostrando a ligação e os elétrons que participam. Essa fórmula vai ser chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. A segunda maneira é representando, ao invés de botar os elétrons, através dessa representação, nós vamos colocar apenas um traço representando a ligação covalente simples, e esse traço ele corresponde a 2 elétrons. Essa fórmula ela vai ser chamada de fórmula estrutural plana. E a terceira maneira é através dessa fórmula H2. Ela mostra apenas o tipo de elemento químico e a quantidade que forma a molécula. Esse tipo de fórmula é chamado de fórmula molecular. Vejamos a formação para o ácido clorídrico, para o HCl. Hidrogênio com 1 elétron na sua última camada, cloro com 7 elétrons, 3 pares de elétrons emparelhados e 1 elétron desemparelhado. Lembrando que o cloro é um elemento da família 17 e, por esse motivo, apresentará 7 elétrons na sua camada de valência. Ocorre dessa forma o compartilhamento do par de elétron, e agora nós contamos para o hidrogênio 2 elétrons, está estabilizado, semelhante ao gás hélio, e para o átomo de cloro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, ficando semelhante aos demais gases nobres, com 8 elétrons na sua última camada. Aqui nós temos a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Aqui nós temos a fórmula estrutural e, por último, nós vamos ter a fórmula molecular para o ácido clorídrico. Gente, as ligações covalentes, elas podem ser classificadas em 3 tipos. Primeiramente, ligações covalentes simples, representadas por apenas um traço, tem apenas um par de elétrons sendo compartilhado. Ligação dupla. A ligação dupla ela é representada por 2 traços em paralelo e ela representa 2 pares de elétrons que estão sendo compartilhados. E a ligação tripla, que é representada por 3 traços, também 3 pares de elétrons que estão sendo compartilhados. Então, as ligações covalentes podem ser simples, apenas um traço, dupla, 2 traços em paralelo, e tripla, 3 traços em paralelo. Gente, como é que vai acontecer uma ligação dupla? Como é que eu vou representar uma ligação dupla? Eu vou pegar como exemplo o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio nós vimos anteriormente que ele forma uma ligação dupla. Como que nós vamos representar isso didaticamente? Como é que essa ligação dupla se forma? Vejamos que o oxigênio ele apresenta 2 pares de elétrons emparelhados e 2 elétrons desemparelhados. Quero lembrá-los que o número de ligações covalentes normais que um elemento pode realizar é igual ao número de elétrons desemparelhados. Então, o oxigênio ele só pode fazer 2 ligações covalentes. Vamos lá então. Aqui nós temos os 2 elétrons desemparelhados e aqui no outro átomo de oxigênio nós também vamos ter os 2 elétrons desemparelhados. Vai se estabelecer a primeira ligação covalente, lembrando que o objetivo é chegar em 8 elétrons, satisfazendo assim a regra do octeto. Se estabelece a primeira ligação covalente, aqui está, e nós passamos então agora a contar esse par de elétrons simultaneamente para os 2 oxigênios. Vamos contar a quantidade de elétrons para os 2 oxigênios? Para esse aqui do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com o elétron que ele está compartilhando. Para o oxigênio da esquerda,
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com o outro elétron que ele está compartilhando. Ambos apresentam 7 elétrons. No entanto, nós sabemos que eles precisam de 8. Eu tenho que estabelecer uma segunda ligação covalente. O problema é o seguinte, gente. Veja que os elétrons estão em lados opostos. O que eu vou fazer? Só por uma questão didática, só por uma questão de representação, eu vou pegar esse elétron que está aqui no lado oposto e vou trazer para cá. Ah, professor, então os elétrons agora estão emparelhados? Não, é só uma questão de representação. Você tem que lembrar que esses dois elétrons que nós vamos utilizar na ligação, eles estão desemparelhados. Trarei o segundo elétron, que é esse, aqui para o outro lado, e assim vou estabelecer a segunda ligação covalente, gerando a ligação dupla. Da mesma maneira, o mesmo raciocínio para a ligação tripla que ocorre no nitrogênio e em outras moléculas. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre ligações covalentes. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.